Eric, eu sei que você já falou sobre medo, sobre coragem, zona de conforto, né, lá nas primeiras semanas da oração da devocional de Jabes, mas às vezes eu sinto medo, às vezes eu não consigo ser ousado, né, eu fico meio preocupado, o que que vão pensar de mim, o que que vão falar, será que eu consigo realmente fazer isso, né? Seja muito bem-vindo, você que é um guardião da aliança, já curte esse vídeo para não esquecer, compartilha lá nos grupos do WhatsApp, grupos da igreja, das células. Você que não é um guardião da aliança, assiste esse vídeo, se você gostar, se interessar no assunto aí de oração, espiritualidade e outros assuntos que eu trago no canal, torne-se um guardião da aliança. O link está aqui no primeiro comentário fixado ou na descrição desse vídeo. É só você entrar na nossa comunidade do Facebook, os Guardiões da Aliança. Esse é o nosso vídeo 19 da nossa devocional de orações, baseado na oração de Jabes. O tema de hoje é corajosos e ousados. O texto de hoje está lá em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Estamos aqui com a Bíblia GPS, nova tradução na linguagem de hoje. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, vai dizer o seguinte: Pois o Espírito que Deus nos deu não nos torna medrosos, pelo contrário, o Espírito nos enche de poder, de amor e nos torna prudentes, tá? Algumas versões, né, vão dizer, porque Deus não nos deu espírito de temor, espírito de medo, mas de amor e de moderação, tá? Isso é Paulo falando para Timóteo. Quem foi Timóteo, Eric? Timóteo, ele era um discípulo de Paulo, né? Ele andou com Paulo, ele tinha um bom testemunho, ele acreditava nas palavras da Bíblia, né? Na palavra de Deus, do Velho Testamento, provavelmente, né? A Bíblia, Paulo vai falar que ele tinha a mesma fé que tinha sua mãe Eunice e sua avó Lloyd. Timóteo, se eu não estou enganado, ele era filho de um grego, um homem grego e uma mulher judia, né? Do povo de Deus. E Paulo começa a levar Timóteo com ele nas suas viagens missionárias para ajudar a pregar a palavra de Deus. E em muitas cartas você vai ver Paulo mandando Timóteo para colocar igrejas em ordem, para falar, levar a palavra de Paulo, levar cartas, né? Lembrar o que que Paulo ensinava para essas igrejas, trazer notícias de volta. E Timóteo, em algum momento, né, ele andando com pessoas grandes como o apóstolo Paulo, ele deve ter sentido medo, né? Ele deve ter tido alguma timidez ali, falando assim, poxa, Paulo faz tudo isso, mas e eu, né? Eu sei que eu sou cristão, eu sei que eu sou ungido pelo Espírito Santo, mas como que eu posso levar essa palavra? E Paulo fala para ele, olha, não tenha medo, não tenha vergonha, não tenha temor. Deus não nos deu um espírito de temor, mas de amor, de poder e de moderação. Você pode ter intrepidez, né? O Bruce Wilkinson vai falar no livro a respeito de um pregador do século XIX, tá? O nome dele é Henry Ward Becker. Eu não sei se é assim que pronuncia, tá? Henry Ward Becker, tá? Fala que ele enfrentou as forças da corrupção em Indianápolis, que era onde ele morava, tá? Mas ele não só revelou os pecados, como ele chamou os pecadores pelo nome. Ele enfrentou grandes nomes ali da indústria do álcool e da indústria dos jogos, tá? E diz que uma vez um desses homens, né, encontrou com ele num beco escuro, apontou uma arma para ele e falou: Reverendo Becker, né? Se você não retirar o que você disse, eu vou atirar em você. Diz a história, né, o Bruce Wilkinson conta no livro, que ele falou assim, olha, você pode atirar se você quiser. Eu duvido que você vai acertar tão bem quanto eu acertei. Diz que ele virou as costas e saiu andando, né? Eric, isso parece loucura, né? Eu vou morrer pelo nome de Deus, eu vou desafiar a morte, eu vou fazer coisas imprudentes, né? Não se trata disso, né? Pessoas que foram ungidas pelo Espírito Santo e que estavam no caminho, elas foram ousadas, né? Elas foram firmes muitas vezes. A Bíblia fala que Pedro e João, quando eles foram confrontados pelos líderes religiosos, falaram: olha, a gente vai matar vocês, vamos jogar vocês na prisão, vamos bater em vocês se vocês continuarem falando em Cristo. E ousadamente, né, cheios do Espírito, Pedro e João e os discípulos falavam: olha, o que importa mais? A gente obedecer o ser humano, a gente ouvir vocês, líderes religiosos, ou a gente fazer a obra de Deus? Né? Isso mostra ali uma ousadia. Não é necessariamente uma imprudência, né? Ah, eu não tenho medo de morrer, eu vou para cima de qualquer coisa. Não, o Espírito Santo não trata de imprudência, mas trata de moderação, de amor e também de poder muitas vezes, tá? Então existe sim uma intrepidez muitas vezes. As pessoas elas vão te enfrentar, elas vão te confrontar, elas vão te perseguir, que nem a gente aprendeu no vídeo passado. Mas você, se você estiver cheio do Espírito, do poder do Espírito Santo, você vai conseguir muitas vezes confrontar, não é necessariamente enfrentar, mas confrontar essas pessoas, colocar o seu ponto, se manter onde você está, né? Lá no Velho Testamento, quando Neemias ele vai para
Jerusalém reconstruiu os muros, né? Houveram pessoas que se colocaram contra ele, né? Aqui em Neemias 6, ó. Sambalate, Tobias, Gesem e o resto dos nossos inimigos souberam que havíamos terminado de reconstruir a muralha e que não havia mais brechas nela, embora ainda não tivéssemos colocado os portões nos lugares. Então Sambalate e Gesem me mandaram um recado. Eles queriam que eu fosse me encontrar com eles num dos povoados do Vale de Ono, mas a intenção deles era me fazer algum mal. Aí eu mandei mensageiros com o seguinte recado: estou fazendo um trabalho importante. Não posso descer até aí. Não vou deixar este trabalho só para falar com vocês. Então perceba, né, que Neemias ele tinha inimigos que não queriam deixar ele construir a muralha, ou queriam até matar ele, né? Algumas vezes mandaram ele se esconder dentro do templo, né? E Neemias falou: não, a gente vai construir a muralha. E ele instruiu cada família, né, a proteger a sua casa, a construir a muralha na frente da sua casa, a muralha de Jerusalém, a muralha da igreja, e ficar com a lança numa mão, né, e e trabalhar com a outra mão livre. Então perceba que muitas vezes nós vamos ser confrontados por inimigos, nós vamos ser enfrentados na obra que estamos fazendo, mas você não pode ter medo de parar a obra. Se as pessoas ameaçarem sua vida, ou se as pessoas disserem que vão estar contra você, se elas te ridicularizarem ou tentarem te ridicularizar, né? É sempre assim, você começa a estudar, as pessoas vão falar, você não dá certo para estudar não. Aí você começa a trabalhar mais, a aprender uma nova profissão, a ganhar mais dinheiro, você não dá certo com nada. Aí você começa a pregar, ensinar, o que você está fazendo? Gravando vídeo? Gravando vídeo aí pro TikTok, pro Kawaii, pro Instagram, pro YouTube? Você não é pastor, não. Você não você começou a cantar, tá gravando vídeo louvando a Deus? Tá querendo aparecer. Então todo mundo vai te confrontar. De repente você começa a crescer, pessoas começam a vir a Deus, as pessoas começam a responder esse chamado. Eles vão querer te derrubar mesmo, né? Vão querer derrubar a sua conta, vão querer te falar mal, falar calúnias, né? Mas o que a Bíblia nos ensina? A gente a ficar firme, a ficar no propósito do Espírito Santo, né? Paulo fala assim, olha, dê um bom testemunho de vida, tenha um bom caráter, para que até as pessoas que falem mal de você sintam vergonha, porque elas vão falar mal de você, elas vão tentar te derrubar, mas a sua vida mostra outra coisa, né? É aquilo que eu falei no vídeo sobre os frutos, né? Quando a gente segue algum líder religioso, quando a pessoa é ungida pelo Espírito Santo, essa pessoa ela tem que mostrar frutos, ela tem que ter um bom caráter, né? Para daí a gente poder seguir, poder acompanhar. Então que a nossa vida também seja uma vida de frutos, uma vida de caráter, uma vida de coragem, uma vida de ousadia em Deus, mas baseado naquilo que Deus nos chamou. Não é uma vida de responsabilidade, uma vida de risco, não é uma vida de negligência. Pelo contrário, é uma vida de força, uma vida que se eu sei onde eu estou firmado, se eu sei que é um Deus ilimitado, se eu sei que Deus é um Deus de poder, eu sei até onde eu posso ir, eu sei que Deus vai me proteger, eu sei que Deus vai me guiar. Eu sei quem me chamou, eu sei que eu estou no propósito, eu sei que Ele é fiel para completar o trabalho dele até aquele dia onde Ele vai voltar para me levar ao céu, né? E o texto de hoje diz o seguinte: dê-me uma centena de homens que não temam nada a não ser o pecado, e não desejem nada além de Deus, e eu sacudirei o mundo. Eu não me importo se eles forem clérigos ou leigos. Homens assim derrotarão o reino de Satanás e edificarão o reino de Deus na terra. John Wesley. E o segundo texto diz: tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Atos 4:31. Não tenha medo de fazer grandes obras para Deus, de anunciar a palavra de Deus. Seja cheio do Espírito Santo para você fazer isso. Compartilhe esse vídeo, se inscreve se você não é inscrito, curte, manda lá no grupo do WhatsApp, grupos da igreja, grupos das células, grupo da família, manda esse vídeo para alguém. E se inscreve lá no nosso grupo no Facebook, os Guardiões da Aliança, tá bom? Não se esquece disso. Muito obrigado e eu vejo você aí nos próximos vídeos da oração de Jabes devocional.